Perdão. Então, esse é um ponto para a gente pensar aqui e considerar. Um outro aspecto que a gente tem que levar em conta é a questão de que havia um propósito teológico também para a nação de Israel. Então, por exemplo, lá em Levítico 19, quando Deus diz que eles não deveriam misturar dois tipos de semente, não podiam cruzar animais diferentes, não deveriam usar roupas tecidas com material diferentes, aquelas leis do capítulo 19 são introduzidas, lá nos versículos 1 e 2, pelo conceito de que, olha, eu, o Senhor, sou santo, e porque eu sou santo, vocês devem guardar essas leis. Há um propósito teológico na obediência às antigas leis, fossem elas cerimoniais, morais ou civis. A ideia básica de Deus era mostrar o que é o conceito de santidade. Para o antigo Israel, a santidade, o Israel que tinha uma característica geográfica, étnica, cujo culto estava repleto de elementos físico-materiais, a santidade não afetava apenas o espírito, afetava também o físico, de tal forma que ela se manifestava de maneira concreta, de maneira material. Por exemplo, no tipo de alimento que você come. Havia um padrão alimentar lá em Levítico capítulo 11. Olha, você tem que comer um animal que rumina e que tem casco fendido. Por que tinha esse padrão? Da onde Moisés tirou esse padrão? Ele não cria esse padrão porque a carne de porco faz mal se ela não for cozida. Não é isso. Moisés estabelece esse padrão porque era exatamente o tipo de animal que era oferecido no altar em Israel. Era esse animal que tinha o seu pé fendido, o seu casco fendido, e que ruminava, que era oferecido. O boi, a ovelha, de tal modo que eles se tornam o padrão do animal que os israelitas devem comer. Qualquer animal que fugisse desse padrão que era oferecido no altar, não deveria ser comido. Por exemplo, camelo. Dizem que a carne de camelo é boa, o leite do camelo é bom. Os árabes hoje, ainda comem esse tipo de animal, mas o israelita não poderia, porque saía do padrão do altar, não era uma questão de saúde. Se fosse uma questão de saúde, Deus falava, olha, cozinha carne de porco, depois coma. Existia um padrão de santidade. Tudo que sai do padrão é impuro. Um Deus santo demanda completude, inteireza, perfeição. Por que que o sacerdote ou descendente de Arão que tivesse algum defeito físico não poderia oficiar no tabernáculo? Porque santidade implica perfeição. Saía do padrão de perfeição, tornava-se automaticamente impuro. Não poderia trabalhar no tabernáculo de Israel. E assim por diante. A gente vai olhando para vários conceitos. Né? Há um conceito geográfico, claramente geográfico. Se você, por exemplo, pega leis relacionadas às necessidades físicas, lá em Deuteronômio, o sujeito, para fazer as suas necessidades, ele deveria sair do acampamento. Era fora do acampamento que ele deveria fazer as suas necessidades. Porque havia uma gradação. O santuário era santo. O tabernáculo era santo. O acampamento era puro. Fora do acampamento era impuro. É por isso que os leprosos ficavam fora do acampamento. É por isso que a necessidade física era feita fora do acampamento. É por isso que o sujeito que tinha um fluxo, quando ele tinha relações sexuais, ele tinha que se purificar e ficar fora do acampamento, depois voltar para dentro do acampamento. A ideia básica é que, assim quanto mais distante do tabernáculo, mais impuro é,
As margens do corpo, tudo aquilo que sai do corpo também é impuro. Daí a mulher se tornar impura durante a sua menstruação. Daí o homem se tornar impuro na emissão de sêmen, quando as pessoas faziam as suas necessidades fora. Tudo fora do acampamento, tudo isso que está às margens do corpo, refletem o padrão de pureza geográfica que era experimentado no tabernáculo e no acampamento de Israel. Então, perceba que o ponto aqui de Deus é um ponto teológico. Como é que você vai dizer, não, você vai separar as leis cerimoniais das morais, se as leis cerimoniais têm uma natureza teológica? Tem um aspecto fortemente teológico, que é ensinar a santidade de Deus. Quando Deus fala para não misturar sementes, é porque você está corrompendo o padrão. Cada semente tem o seu padrão e não deve ser misturado no mesmo campo. É por isso que depois de falar dos animais, qual que é o padrão dos animais que estão no mar, nos rios? Barbatana e escamas. Fugiu do padrão, é impuro. E aí quando Deus termina de falar todo o padrão dos animais que os israelitas poderiam comer, o que ele diz lá nos versículos 43 a 45? Olha, eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Santo sereis para mim. Isso que vocês estão fazendo aqui envolve santidade, envolve refletir a minha santidade e a minha pureza. Por isso vocês não devem comer esse tipo de alimento. Ok? Então fica difícil dizer, não, isso daqui não é moral, mas se tem a ver com a santidade de Deus, se era uma maneira de expressar essa santidade também no âmbito físico, como não é moral? Tem claramente uma natureza teológica. Ok. Há uma outra nuance teológica aí, que é a questão da antiga aliança. Quando Deus dá as leis de Levítico, ou de Números, ou de Êxodo 21 a 23, e depois também as orientações para o tabernáculo, essas leis são dadas num contexto de aliança, da chamada aliança mosaica que nós vimos na segunda-feira. Lembra? Deus chega diante do povo lá em Êxodo 19, se manifesta naquela mescla de fogo, escuridão, som de trombeta, e um pouquinho antes disso, no capítulo 19, ele diz para o povo de Israel, olha, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês obedecerem às minhas leis, então vocês serão um reino de sacerdotes. E aí vocês vão cumprir o papel de serem a minha propriedade particular entre todas as nações. Na sequência, ele revela suas leis para Moisés. Moisés transmite essas leis para o povo. E o pessoal diz, tudo que o Senhor disser, faremos. 24:8, mata o animal. Asperge o sangue sobre o povo. A aliança está sendo estabelecida entre Deus e Israel. E todos os mandamentos que vêm na sequência estão ligados a essa aliança. Então, perceba que, quando nós vamos para as leis de Levítico, a grande questão de Levítico é, Deus está entre nós. Até então ele estava lá na nuvem, lá na coluna de fogo. Mas em Êxodo 40, Deus desce para o tabernáculo até nós. E agora, pessoal, como é que a gente se aproxima desse Deus Santo? Que acabou de fazer uma aliança conosco. E aí você tem diversas leis em Levíticos ligados a essa aliança que estava associada à presença de Deus no meio do povo de Israel. Deuteronômio traz uma série de mandamentos. Esses mandamentos do livro de Deuteronômio também estavam ligados ao conceito da antiga aliança, da aliança mosaica. Esses mandamentos de impureza que nós mencionamos, de animais puros, impuros, estão lá em Deuteronômio. E eles estão associados à ratificação da aliança que havia sido feita com a nação de Israel por meio de Moisés, entre Deus e o povo. Então, não tem como a gente olhar para a lei sem olhar para esse quadro, para essa estrutura de aliança e propriamente da aliança mosaica ou da antiga aliança. Essa aliança também estava associada à terra. Vários mandamentos
Inclusive é interessante, Deuteronômio 5,16, dá uma olhada lá em Deuteronômio 5,16. Olha só. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Há uma menção à terra da promessa que o Senhor estava dando, e aquele israelita deveria obedecer esse mandamento por causa do compromisso de aliança com Deus e porque o povo estava prestes a entrar na terra que o Senhor estava dando. E se ele queria ter uma vida de êxito e longa dentro daquela terra, ele deveria honrar pai e mãe. Tiago, você está dizendo que a gente não deve honrar pai e mãe? Não estou dizendo isso. Porque o Novo Testamento vai ser claro em reafirmar certos mandamentos que estão no Antigo Testamento. O sábado não é reafirmado como um mandamento, ainda que haja algum princípio. A gente vai falar sobre a distinção entre o que continua obrigatório, que é essa visão tradicional, a lei moral é obrigatória, e aquilo que é visto agora como um princípio. Bom? A questão da aliança mosaica nós já mencionamos, né? Com a nova aliança, lembra que a gente mencionou no primeiro dia, vou fazer uma nova aliança com vocês, não como a aliança que eu fiz com seus antepassados quando eu os tirei do Egito. Nós já estamos vivendo no período da nova aliança. O livro de Hebreus é muito claro dizendo que a nova aliança substitui a antiga aliança, que estava em vigor até Cristo, e que envolvia obediência a certos mandamentos que estão contidos de Êxodo a Deuteronômio. Colossenses, Paulo vai ser muito claro, como nós lemos, de mostrar que esses mandamentos eram sombra da realidade. Agora, antes que você diga assim, então o que eu faço? Eu corto o Antigo Testamento e deixo de lado. Eu quero falar para você, calma, não faça isso. Vai ser literalmente um sacrilégio. Tá? Porque, embora a lei não seja, nos seus detalhes, né, nos seus mandamentos específicos, obrigatória para o cristão, ela mantém princípios. E alguns ou vários mandamentos da lei são reafirmados no Novo Testamento. Então, uma verdade que a gente precisa ter em mente nessa outra proposta que eu estou oferecendo para vocês aqui é a abordagem de 2 Timóteo 3, 14 a 17. Vamos lá para 2 Timóteo 3, 14 a 17. Olha só os versículos 14 e 15. Versículos 14 e 15. Quanto a você, Timóteo, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Perceba, Paulo está dizendo, Timóteo, se você quer crescer em santificação, o termo salvação aqui é usado no seu sentido mais amplo e aplicado especialmente para o processo de santificação. Lembra lá de Filipenses 2,12, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não é que você vai ganhar a salvação. A salvação é com base na obra de Cristo por causa da graça de Deus por meio da fé. Não tem outra forma de ser salvo. Mas o que Paulo está dizendo é, se você quer ser alguém sábio, que cresce em santidade, que desenvolve a sua salvação, no sentido de que aquela fé vai gerar frutos, vai gerar obras, vai gerar transformação. O que Paulo diz para Timóteo? Permanece, estude, leia
as sagradas letras. E aqui é claramente uma referência ao Antigo Testamento, certo? A gente sabe que o Antigo Testamento era a Bíblia que os cristãos do primeiro século liam. É a escritura que constantemente é mencionada por Paulo, por Pedro, pelos evangelistas. Então, perceba, Paulo está dizendo aqui, se você quer crescer em santidade, você deve observar as sagradas letras. Ir para o texto do Antigo Testamento. Aprender o que Deus está ensinando ali. Olha o que ele continua falando nos versículos 16 e 17. A gente está acostumado com 16 para defender a ideia de inspiração, mas há um outro ponto aqui importante. Olha os versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é a palavra de Deus, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo está dizendo, se você quer se tornar alguém apto, capaz para fazer o que Deus espera de você, você deve olhar para as Escrituras. Ser corrigido pelas Escrituras, ser educado pelas Escrituras, ser instruído na justiça, ser repreendido. Elas continuam válidas para nós, ainda que os seus mandamentos específicos, que não são ratificados ou reafirmados no Novo Testamento, não são mais obrigatórios. Por exemplo, você não tem que ir no templo de Jerusalém levar um sacrifício para adorar a Deus. A gente não tem que lutar, por exemplo, para que o adultério seja punido com pena de morte. Isso fazia parte da teocracia. Não tem como nós impormos isso à nossa sociedade. A perspectiva aqui de obediência aos mandamentos específicos muda. Os princípios permanecem. Não mais uma obediência nos mínimos detalhes a cada mandamento que há no Antigo Testamento. Como é que a gente passa a ler o Antigo Testamento, então, agora? Dá uma olhada em Mateus 5, 17. Vocês estão comigo ainda, pessoal? Dá para caminhar um pouquinho mais, que a gente precisa amarrar e terminar isso daqui, tá bom? Minha gripe está passando, estou ficando melhor aqui. Mateus 5,17. Dá uma olhadinha para esse texto. Olha o que Jesus diz para os seus discípulos. Tá? Há algo muito interessante aqui que precisa ser mencionado no Sermão do Monte. Primeiro, a menção ao fato de que eles vão ao monte, eles sobem ao monte no versículo 1. Jesus sobe ao monte e sobe com seus 12 discípulos. Há aqui certamente uma alusão à antiga aliança, a Moisés subindo ao monte. Jesus agora vai transmitir novos mandamentos para os seus discípulos. Por isso eu, diferente de outros descontinuístas, creio que o Sermão do Monte é plenamente válido para o cristão de hoje. Não tem esse negócio de que só vale no milênio, não. É plenamente válido. Não há razão nenhuma para jogar isso daqui para o milênio. Isso daqui é mandatório para nós. Olha o versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus usa um verbo grego aqui, que é o verbo plerol, que ele já tinha, que Mateus já tinha usado antes, especialmente lá no versículo 2, no versículo 4, no capítulo 2, no capítulo 4, para falar de Jesus cumprindo certas expectativas do Antigo Testamento. Por exemplo, quando Maria fica grávida, o anjo aparece para José e fala, olha, não temas tomar Maria como a tua mulher, porque ela está grávida, mas isso que está, esse garotinho que está na barriga dela, é para se cumprir o que diz as Escrituras. Né? E a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Ali, a ideia de cumprir é que Jesus realiza de maneira apoteótica, no seu ápice, todas as expectativas que o Antigo Testamento tinha. No capítulo 2, versículos 14 e 15, quando diz lá, do Egito chamei meu filho, citando Oséias. O referente primário, como nós falamos ontem, era Israel.
Mas Mateus vê Jesus cumprindo de maneira plena aquilo que Israel não conseguiu cumprir de maneira perfeita. A ideia então de cumprimento aqui é que Jesus ele vem ao encontro das expectativas, dos apontamentos, das previsões, das sombras que a antiga lei apontava. Então Jesus vem para cumprir, para consumar expectativas que a lei havia apontado, para cumprir certas profecias. Vira e mexe, Mateus cita algumas profecias sendo cumpridas. Por exemplo, a profecia do servo em Isaías 53, dele curando, dele sarando as feridas, é vista como cumprida em Mateus 8, 16 e 17. E se cumpriu o que disse a Escritura, o que disse o profeta Isaías. Então, cumprimento aqui tem a ver com Jesus realizando expectativas estabelecidas na lei e cumprindo profecias do Antigo Testamento. Então, esse é o ponto principal. Eu vim cumprir a lei. Percebe que Jesus também não abole a lei. Jesus não remove a lei. Jesus não diz, olha, a lei já não serve para nada. Ele não faz isso. Ele vem para cumprir as expectativas da lei. De tal modo que os discípulos, ao lerem a lei, leem a partir de Jesus. Mas de onde você tirou isso, cara? Bom, se você continua lendo o Sermão do Monte, queridos, se vocês continuarem lendo aí, vocês vão perceber que em cada mandamento que Jesus cita, aqui é uma discussão, certo? Se era a tradição oral que estava sendo referida, né? Ouvistes o que foi dito e não está escrito. Há uma discussão. Mas o ponto é que Jesus restabelece os mandamentos que os discípulos devem obedecer a partir da própria autoridade dele. Por exemplo, no versículo 21, ele cita um mandamento. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. E aí olha só o que Jesus fala no versículo 22. Mas eu lhes digo. Percebe aqui? Jesus é apresentado como aquele que cumpre a lei e que torna as verdades da lei, os princípios da lei, agora atualizadas para os cristãos, para aqueles que são seus seguidores. De que forma nós cumprimos as verdades? De que forma nós cumprimos os princípios da lei? Aí Jesus vai ser mais específico. Na verdade, Jesus vai inclusive intensificar a lei. Ele vai dizer, não basta você não matar o seu irmão. Você também não pode xingá-lo, ofendê-lo. Perceba que Jesus torna a lei mais intensa, mais profunda. Mais para frente ele vai dizer, olha, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus, então, aqui ele se identifica como o cumprimento da lei e aquele que vai interpretar e aplicar os princípios da nova lei para os seus discípulos, que mantém as verdades do Antigo Testamento, mas que ganha nuances e mandamentos próprios. O Douglas Moo, e aqui ontem eu citei o Douglas Moo na discussão sobre o uso do Antigo no Novo, mas quando ele trata da questão da lei, ele identifica muito bem a ideia básica que Jesus quer ressaltar aqui. Vocês têm nesse último ponto, basicamente, um resuminho da proposta que ele faz. Né? Em Mateus 5, 18 e 19, quando Jesus fala de cumprir os mandamentos, Jesus está afirmando a validade permanente da lei e sua continuidade nos mandamentos ou nos ensinamentos do próprio Jesus. A lei deve ser ensinada. Nós temos que continuar lendo, estudando, interpretando o Antigo Testamento. Mas ela tem que ser observada e aplicada agora à luz do seu cumprimento em Jesus Cristo. Lembra? Ela apontava para Cristo. Ela indicava Jesus Cristo. Mas agora, quando a lei ela é consumada em Jesus, é a partir de Jesus que a gente começa a ler e a entender a lei. Tanto que quando Jesus
orienta os apóstolos a fazerem discípulos de todas as nações, qual que é o último elemento desse processo de discipulado? Ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Ou seja, a lei agora é vista à luz do ensinamento de Jesus e à luz do ensinamento daqueles que são os seus representantes e nos legaram os textos inspirados do Novo Testamento. Os apóstolos e os evangelistas que são tidos por Paulo como profetas em Efésios 3. Ele fala dos apóstolos e profetas. Então, a partir da revelação dada em Jesus e das suas testemunhas autorizadas, nós começamos a ler e interpretar a lei. Não mais seguindo estritamente o que está lá no Antigo Testamento, ou de maneira literal, mas observando os seus princípios e os seus ensinos. Está ficando tarde, né, pessoal? Um ponto que eu queria só ressaltar aqui. Romanos 10, 14, tá? Dá uma olhadinha lá para Romanos 10, 14 não, 10, 4. Olha o que Paulo diz em Romanos 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Há muita discussão do que esse fim significa. Alguns vão dizer, não, isso daqui é o fim no sentido de que a lei chega ao fim em Cristo Jesus. Outros vão dizer que a lei apontava para Jesus, ou que Jesus é o objetivo da lei, ele é a finalidade da lei. E eu quero propor para vocês que, em certo aspecto, esses dois conceitos estão presentes aqui. Primeiro, a gente observa no próprio contexto seguinte, que Paulo faz um contraponto no versículo 5 com Moisés, que diz que a justiça da lei implicava cumprir tudo o que a lei ordenava, com aquilo que é dito a partir do versículo 9, em que ele fala, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí o 10, pois com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Jesus, ele é o fim da lei, no sentido de que a lei apontava para ele. De que a lei de Moisés, ao exigir que o homem cumprisse a vontade revelada de Deus, apontava uma deficiência. É a deficiência que Paulo vai mencionar no capítulo 3. A lei dá o seu veredito, para que toda boca se cale perante a lei e todo homem seja culpado perante Deus. Ninguém é capaz de cumprir todos os mandamentos para viver e para ser justo. Nesse sentido, então, a lei aponta para Cristo. Cristo é o fim da lei. Cristo é aquele que realiza as expectativas da lei. Ao mesmo tempo, Cristo põe fim ao período em que nós estávamos submetidos, ou que o antigo Israel estava plenamente submetido às regras específicas da lei. Há um texto interessante, que é o texto de Gálatas 3, se vocês puderem ir lá comigo. Sei que a gente está indo para lá e para cá, mas eu acho que é importante observar isso daí. Depois a gente volta, tá? Para Romanos 10. Mas dá uma olhada a Gálatas 3, 23 a 25. Estou trabalhando com a teologia de Paulo, né? Gálatas, Romanos. Olha só os versículos 23 a 25. Antes que viesse essa fé, que fé é essa, gente? A fé que ele fala no 22, a fé em Jesus Cristo, né? Estávamos sob a custódia da lei. A ideia aqui é de um pedagogo, de alguém que está orientando, treinando, preparando a criança para ser um adulto. Nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, foi o nosso pedagogo, o nosso orientador, para que fôssemos justificados pela fé.
Então a lei nos leva até Cristo, nos aponta até Cristo. No versículo 25: agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Quem que é esse tutor? A lei. Nós já não estamos sob o jugo da lei, de modo que a sermos obrigados a cumprir tudo que a lei diz. Nós agora estamos em Cristo e olhamos para a lei a partir de Cristo, do cumprimento dele, da sua reafirmação das verdades da lei por meio de mandamentos específicos que ele dá para os seus discípulos. Se você voltar lá para Romanos 10, você vai ver que há tanto uma crítica aos judeus, um pouquinho antes de Romanos 10. No capítulo 9, 31 e 32, Paulo critica os judeus. Olha, os judeus olhavam para a lei meramente como algo que demandava obras da parte deles. Eles não percebiam que a lei tem por fim Cristo, que ela aponta para Jesus. Por outro lado, Paulo vai dizer nos versículos 2 e 3 que nós já não estamos mais debaixo da lei. Olha só os versículos 2 e 3 aí, no capítulo 10. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a própria justiça, não submeteram à justiça de Deus. Percebe? Eles estão tentando buscar a justiça por meio da lei. Mas Jesus está dizendo, vocês não vão encontrar a justiça meramente pela obediência aos mandamentos dessa lei. Vocês precisam encontrar essa justiça em Cristo. É nele que ela está. A lei, portanto, aponta para Cristo e a lei, então, se consuma em Cristo. Aqui eu vou passar rapidinho. Mas aí a pergunta que fica é, nós estamos sob o que agora? Eu e você estamos sob a lei de Cristo. E um texto que eu queria só ler por último, realmente para fechar, tá bom? É 1 Coríntios 9, 20 e 21. 1 Coríntios 9, versículos 20 e 21. Olha o que Paulo diz aí, no seu ministério. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Aí ele abre parênteses. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. Eu não tenho mais que cumprir a lei de Moisés. Então você está sem lei, Paulo? Aí vem o versículo 21. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, no sentido de eu me identifiquei com alguns aspectos culturais dos gentios que era possível me identificar sem pecar contra Deus. Aí o parênteses aí, na NVI, embora eu não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo. O cristão agora não está mais sob os mandamentos literais da lei mosaica. Agora ele está sob a lei de Cristo. De tal modo que ele obedece tudo aquilo que é reafirmado ou reenfatizado no Novo Testamento. E ele vai para a lei para encontrar princípios e ensinamentos que são presentes e que são presentes no Novo Testamento, que são eternos e permanentes para o cristão de hoje. É por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 6:2 que nós devemos levar as cargas uns dos outros, cumprindo a lei de Cristo. Então há uma reinterpretação da lei. Nós não olhamos mais para o sábado, por exemplo, como um mandamento estritamente a ser cumprido. Mas nós olhamos para o sábado como um princípio de que nós devemos dedicar tempo para o Senhor. Isso é reafirmado em várias partes do Novo Testamento. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão apresentadas. Há o princípio do descanso,
que está contido ali, mas eu já não estou mais obrigado a aguardar um dia específico da semana, de tal modo que eu não possa jamais trabalhar naquele dia específico. Porque o Novo Testamento reafirma alguns princípios que estão naquela lei, mas já não me obriga a cumpri-la de maneira pormenorizada. Ok? Você pegou um texto de Levítico, que fala sobre a oferta de sacrifício para purificar alguém da sua impureza, para trazer perdão de pecados. Como é que você entende essa lei? A partir do evento Cristo. Eu não preciso mais oferecer um sacrifício, porque Jesus ofereceu o sacrifício que eu precisava. Por outro lado, eu também não me torno mais impuro cerimonialmente como o judeu, o hebreu antigo se tornava. Mas Jesus redefine impureza como aquilo que sai do meu coração. Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23. O que torna o homem impuro? Jesus vai dizer para os fariseus, não é uma coisa externa, é a maldade que está no coração. De tal modo que eu olho para aquela antiga lei, que falava de um sacrifício para purificar alguém de impureza, e aplico o princípio que está ali, no sentido de olhar para Jesus, ver que em Jesus, no sacrifício de Jesus, há perdão para as impurezas que estão no meu coração, e ao confessar o meu pecado, como 1 João 1,9 diz, se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda a injustiça. O princípio de que é necessário um sacrifício, o princípio de que há impureza, ainda que naquela época fosse externa, e hoje ela é internalizada, o princípio da confissão do pecado, como o sacrifício era oferecido, e que hoje precisa ser confessado novamente, permanece no Novo Testamento. Eu não preciso mais oferecer um sacrifício literal. Não preciso impor mais minhas mãos sobre o animal. Mas eu posso ver em Jesus o sacrifício de Deus necessário para a minha purificação e para o meu perdão. Bom, vamos orar. Agradeço a paciência, o carinho de vocês. Hoje a gente foi um pouquinho mais longo. Mas vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque, embora nós não estejamos mais sujeitos à lei, mas estamos sujeitos à graça, como Paulo vai dizer em Romanos 6,14, não sob a lei, mas sob a graça. Essa graça não é uma liberdade para pecar, Pai, mas é uma nova condição de vida, em que nós nos colocamos sob o jugo de Cristo, em que nós expressamos amor pelo próximo e assim cumprimos a lei de Cristo, em que nós obedecemos os mandamentos que são reiterados e reafirmados no Novo Testamento, e olhamos para o Antigo Testamento como a Tua palavra sagrada, que nos transforma, que nos conforma à imagem de Jesus Cristo, não mais por meio da observância específica dos mandamentos, mas pela percepção dos princípios que estão ali contidos, que são reafirmados e reaplicados no Novo Testamento, Pai. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos conduza a olhar para a Tua palavra e sermos fiéis a ela, Pai, vivendo de acordo com a lei que Jesus Cristo nos legou, por meio dos textos que nós temos no Novo Testamento e por meio dos princípios tão importantes contidos e revelados no Antigo Testamento. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos,